Mas o tribunal do júri ele é considerado um tribunal democrático, porque são pessoas do povo, né, como a Gabi já falou, que vai julgar os crimes tentados ou consumados dolosos contra a vida. Então, primeiro é chamado uma extraordinária, 25 jurados, com 15 o juiz já pode abrir e tal, enfim. Dessas pessoas serão escolhidos, vamos direto ao ponto, 7 jurados. Esses 7 jurados, que são pessoas que se inscreveram, tá? Eles vão formar o conselho de sentença. E o juiz togado, né, que é o juiz presidente da audiência, né, que é o juiz que é conhecido por todos, que na verdade é o também chamar, que é o mesmo juiz que na primeira fase, antes de chegar a um júri popular, justamente porque se aborda muitas questões técnicas dentro de um processo, o júri popular às vezes não entenderia, antes é feito pelo juiz sumariante, né, como a gente é chamado, para ver se realmente aquela pessoa cometeu um crime doloso contra a vida, ou se foi outro, enfim, algumas questões técnicas nesse sentido, e aí o juiz, né, decidindo que realmente houve a tentativa ou a consumação de um crime doloso contra a vida, o júri vai julgar. Como a gente falou, essa é uma discussão do STF de que existe a soberania dos vereditos. Justamente como são pessoas do povo que decide se aquele réu que está ali é inocente ou culpado, a decisão desse júri não pode ser mudada por um tribunal ou por um juiz do Estado. Então, só por meio de um novo júri, né, que se apelar, que foi no caso aí que a gente até explicou, que poderia essa pessoa ser julgada novamente. Então, crimes dolosos contra a vida só tem algumas exceções, mas a gente não vai entrar em exceção aqui, tá, gente? Em regra, os crimes dolosos contra a vida serão julgados por pessoas do povo. E se num caso esses jurados entenderem de forma contrária a provas dos autos, irá ser realizado um novo conselho de sentença. Se esse novo conselho de sentença entender igual, aí já era, não tem mais o que fazer. O que está se discutindo muito esse debate? Porque existe a ampla defesa e como eu já falei, a plenitude de defesa. Houve até umas questões, será que, como essa ação do STF, estou falando, mas a defesa não vai poder mais alegar essa tese, nem o Estado, né, por meio do delegado, juiz, promotor. Mas será que o próprio réu poderia alegar? Então, o juiz presidente, que é alguém que está ali de forma técnica, que entende, cabe a ele, neste momento, intervir. O réu vai falar? Vai falar, ele não pode impedir de o réu falar. Mas aí depois ele pode muito bem depois pode ser virado para os jurados e dizer, desconsidere essa afirmação, porque essa não é uma tese que pode ser levantada aqui no júri. E aí, como a gente já falou, depois dos julgamentos, são debates orais, o promotor de justiça faz, às vezes tem assistente de acusação, né, que a própria vítima contrata um advogado para acompanhar o promotor. Nesse caso da Ângela Diniz, teve um assistente de acusação. Tem a defesa, serão ouvidos todos ali, a vítima, o réu. E aí, depois que todos debateram ali no tribunal e os jurados estão ouvindo, os jurados ficam incomunicáveis. Se os jurados se comunicarem, há nulidade do julgamento, tá? Então, diferente de que a gente vê nos filmes americanos aí, que os jurados ficam debatendo, não. Aqui no Brasil é bem chatinho. Os jurados não podem se comunicar. E aí, depois, eles são levados para uma salinha sigilosa, e aí são formulados alguns quesitos, né, algumas perguntas. Primeira pergunta, se reconhece bem materialidade, autoria, e aí vai passando o procedimento. Mas se chegar num quesito genérico, que é o terceiro, e os jurados disserem, né, 3 jurados disserem, são 3 ou 4, não me lembro exatamente, eu vou ter que dar uma olhada, advogado com o número da bug na cabeça, falarem que absolvem o acusado, o julgamento para por ali, o réu é absolvido. Então, é basicamente assim que funciona a dinâmica do tribunal do júri. Eu tinha preparado umas coisas para fazer umas considerações aqui. É basicamente isso mesmo. O tribunal do júri é formado dessa forma. E aí, em razão da plenitude da defesa, tudo pode ser levantado. É mais um teatro até do que uma questão jurídica ali sendo resolvida, né?
dizem muito isso. Então, é justamente por conta dessa grande liberdade de se falar tudo que estão tentando acabar com essa tese. Porque ele pode muito, mas ele não pode tudo, né? No nosso direito, nenhum direito é absoluto. Dentro da nossa Constituição, nenhum direito é absoluto. Então, quando a gente tem princípios conflitantes, a gente vai usar da ponderação, e não é porque o júri pode muito que quer dizer que ele pode tudo. A gente não pode admitir que pessoas com um olhar machista, misógino, absolva alguém que mata por ódio, mata por achar que é dono da mulher, e a gente vê tudo isso e fingir que nada está acontecendo em nome da soberania dos vereditos. Ela não pode ser ilimitada. Ela encontra limites dentro da própria Constituição, dentro do próprio Código Penal também, né? A defesa e a acusação não podem estar trazendo essas questões que eu falei para vocês, que são discutidas lá na outra fase, tá bom? Acho que é basicamente isso. Quem defende você é o PT.